Olá, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui novamente comigo assistindo a esse pequeno vídeo e eu quero mais uma vez, de forma muito alegre, trazer uma semente ao seu coração. Vem comigo! E hoje eu quero trazer algo que aconteceu comigo esses dias. Na verdade, foi na semana passada. Eu tive uma experiência bem bacana e Deus trouxe algo também ao meu coração e eu quero compartilhar com você através desse vídeo. Aqui na igreja que eu faço parte, já faz algum tempo, alguns anos na verdade, que eu sou líder da juventude. Antes de ser líder da juventude, eu liderei também os adolescentes da igreja. E sempre tem aquelas pessoas que a gente cuida, que dão um pouquinho mais de trabalho, que são pessoas um pouco mais difíceis, talvez pela identificação, leva um tempo pra gente estar conquistando, estar se identificando com a pessoa e a pessoa se identificando com a gente. E dentre elas tinha uma moça que eu acompanhava nos adolescentes, depois acompanhei ela, liderei ela na juventude também. E semana passada ela estava aqui, ela foi morar em Fortaleza, ela mora em Fortaleza, trabalha lá, tem a vida lá, mas ela também tem família aqui. Então ela veio me visitar, ela me mandou uma mensagem, disse que queria me ver, que estava com saudade de mim. E não é uma jovem, das jovens que eu já liderei, que eu tenho esse contato, íntimo. A gente fica bastante tempo assim, sem se falar, se acompanha assim pelas redes sociais. E eu achei assim bastante interessante ela dizer que estava com saudade de mim, que queria vir me visitar, então ela veio e trouxe uma lembrancinha pra mim, Eu fiquei assim muito feliz e muito grata. Quem me conhece sabe que eu adoro dar presente e sabe que eu adoro ganhar presente também, porque essa é a minha linguagem, do amor. Então ela veio aqui e a gente teve uma conversa durante um tempo, durante um bom tempo, na verdade. A gente ficou acho que umas 2 horas ou mais de 2 horas conversando, E eu vi assim o quanto que ela se tornou uma menina madura, uma mulher na verdade. E assim, pelas coisas que ela me contou, das vivências dela, eu percebi algo assim muito interessante, do quanto é importante as nossas raízes, a base para aquilo que a gente vai vivenciar depois. Porque mesmo ela tendo sido de repente uma pessoa um pouco difícil, eu percebi que na fala dela, nas vivências dela, que ela mesma falou, o quanto foi importante a base que ela teve na igreja, seja comigo enquanto liderança, seja com a família dela em casa, que criaram essa base espiritual para a forma como ela tem visto as coisas, entendido as coisas nesse local que ela está morando agora, nesse ministério, nessa nova igreja que ela está morando agora. E eu achei interessante que depois eu fui ver o cartãozinho, ela mesma colocou, da sua discípula mais difícil, e agradecendo também no cartãozinho. E assim foi algo muito significativo para mim, sabe? Porque não só eu, mas eu tenho certeza que cada um de vocês, de repente, tem aquela pessoa da sua vida, ou que já fez parte, ou que faz parte da sua vida, que de repente você tá ali investindo, que de repente você tá ali tentando, aconselhando, e muitas vezes a gente não vê uma mudança imediata e a gente acha que não está servindo de nada, Mas algo que Deus trouxe assim ao meu coração é que vale a pena a gente investir nas pessoas, vale a pena a gente não desistir de nenhuma delas, sabe? Por mais que elas sejam difíceis. E eu posso também fazer um paralelo aqui com a minha própria vida. Antes eu era uma pessoa extremamente difícil de se relacionar, Eu melhorei muito, mas eu ainda tenho muito que melhorar, porque às vezes eu ainda sou uma pessoa difícil, mas eu era bastante difícil. Então, se os meus pastores, se a minha família, se amigos não tivessem tido paciência comigo, não tivessem investido em mim, não tivessem esperado o tempo e o processo de Deus na minha vida, eu provavelmente nem estaria aqui, não estaria onde eu estou. Então, às vezes a gente quer desistir de alguém porque essa pessoa é difícil, porque essa pessoa ela não atende a sua orientação de forma imediata, porque você não vê aquele resultado imediato e a gente quer desistir dessa pessoa. Mas nós não podemos desistir das pessoas, sabe? Por menor que seja ou por maior que seja a dificuldade, nós não podemos desistir das pessoas. E foi isso que Deus ele falou comigo nessa situação. Ele disse, olha, parecia que não ia dar em nada, parecia que não estava valendo de nada, mas essa semente ficou plantada. E essa base fez diferença na vida dela.
Então você, pai e mãe, que às vezes está investindo aí no seu filho e você não vê resultado, uma hora ele vai lembrar, uma hora isso vai fazer a diferença na vida dele. E aí eu quero trazer um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 15. Essa é a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido em algumas versões, né? E eu quero só trazer alguns versículos aqui, que é do 17 ao 20, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Então a maioria das pessoas, né, eu acredito que você que está assistindo de repente conhece essa parábola do filho pródigo. Esse filho, ele quis a herança prematuramente antes do seu pai morrer. E o pai deu e ele foi gastar da forma como ele bem quis. Então ele gastou tudo com orgias, com bebedeiras. E se viu numa situação de trabalho onde ele desejou comer a comida dos porcos. E nesse momento ele caiu em si. Ele lembrou de quem? Do pai. Ele lembrou do pai, ele lembrou de quem o pai era, ele lembrou da sua base familiar, ele lembrou da sua base espiritual. Então aquela lembrança trouxe esse aquecimento no coração dele de ele lembrar quem o pai era. E por ele se sentir envergonhado, ele pensou, claro, no pai, ele sabia do pai como um bom patrão, né? Meu pai é um bom patrão, então eu vou voltar para lá e ser empregado dele. Mal sabia ele que o pai ia receber ele de braços abertos como filho amado. Então, o pai investiu muito na vida desse filho enquanto estava com ele em casa. E mesmo assim ele se tornou um filho rebelde, que pegou a herança do pai, saiu para gastar de uma forma irresponsável, mas quando ele caiu em si, ele lembrou do pai, ele lembrou daquele que não havia desistido dele, ele lembrou daquele que havia investido na vida dele e voltou para a casa do pai e foi restituído e foi restaurado. Então eu quero convidar você, né, através desse vídeo, a você refletir sobre essas pessoas que muitas vezes são tão difíceis de lidar e que muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer abrir mão, mas eu quero convidar você a não abrir mão. A não abrir mão de investir nessa pessoa, mesmo que seja em oração. A oração ela tem muito poder, mas que você tenha certeza que cada semente que você tem plantado na vida dessa pessoa, um momento da vida dela, isso vai fazer diferença para algo muito importante. Tá bom? Eu espero que essa palavra tenha abençoado seu coração. Se você gostou, compartilhe, né, com outras pessoas, mande o link do YouTube, mande o link do Instagram, que são as duas plataformas que eu tenho usado para divulgar esses vídeos. Então, se você quiser, né, compartilhe e coloca seu comentário também, dizendo se edificou a sua vida, o que você achou, tá bom? Para assim eu produzir mais conteúdos bem bacanas para você, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!